Fala galera, fala amigo do Bola Laranja, fã de basquete, fã de NBA. André Fantato no ar para mais uma edição do Curtinhas do Bola Laranja, terceira edição dessa temporada 23-24 da NBA. E vamos falar da semana 5, que se encerrou ontem, a quinta semana então de jogos. Hoje, dia segunda-feira, dia 27, já entramos na sexta semana de jogos. Então, o que a gente fala aqui, lembrando o nosso conteúdo da quinta semana, é da segunda-feira retrasada, dia 20 de novembro, segunda-feira passada, desculpa, dia 20 de novembro, até ontem, domingo, 26 de novembro, quinta semana da NBA. Certo? Lembrando, então, você que está aqui com a gente no YouTube, não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal para dar aquela força para a gente, e também as nossas redes sociais, @bolalaranja.oficial no Instagram e no Threads, e @belaranjaoficial no Twitter. Lembrando sempre dos nossos queridos patrocinadores, NK Multimarcas e também Shopping das Cortinas. Sempre bom fazer essas lembranças. Senta o dedo no like aí, galera. E bora, então. Eu já vou começar falando... dessa vez vou começar pelo nosso jogador que amassou o aro na semana, tá? Tá aí a foto, ó. Jordan Poole. Então, antes do top 5, eu começo com quem amassou o aro na semana, tá? Eu acho que o Jordan Poole, não só na semana, né? Mas ele não vem bem. Acho que esse ano aqui todo mundo esperava um Jordan Poole jogando muito, né? Um Jordan Poole que talvez não estava muito legal o clima ali no Golden State Warriors, mas até agora isso não tem acontecido. Ele tem sido razoável, mas se a gente olhar para alguns números aí, algumas coisas, vamos ver que ele não está nada bem, né? Ele que nessa última semana arremessou para 30% na bola de 3, aqui embaixo, ó, e o plus-minus dele de menos 14 na última semana, nas 3 derrotas do Wizards. O Wizards hoje, que é o penúltimo colocado na Conferência Leste, né, não tá jogando bem, então realmente o Wizards não tá legal, vem de 9 derrotas seguidas, né, o time do Wizards, mas na última semana, então, Jordan Poole amassou o aro, 30% na bola de 3, plus-minus de menos 14, ou seja, o tempo que ele ficou em quadra nessa semana, o time perdeu por 14 pontos, certo? Então começamos aí com o jogador que amassou o aro. Vamos continuar falando de coisa ruim, então. Vamos continuar falando de coisa ruim e é o Memphis Grizzlies. Memphis Grizzlies é o time que amassou o aro na semana, né? O Memphis Grizzlies que é o penúltimo colocado na Conferência Oeste, agora do lado de lá, tem 3 vitórias e 13 derrotas, o Memphis Grizzlies, tá? Então, o time que amassou o aro nessa última semana foi o Memphis Grizzlies, também, né? Teve aí 3 derrotas nessa última semana e, assim, vai ficando cada vez mais difícil sonhar com alguma coisa nessa temporada, já que precisa ganhar 10 jogos para estar aí nos 50% de aproveitamento, né? Hoje são 3 vitórias, 13 derrotas, vamos pensar em 10 vitórias seguidas, né? Ou você ir ganhando aos poucos para chegar nesse aproveitamento de 50%, tá ficando cada vez mais difícil. A gente imaginava um começo difícil para o Memphis Grizzlies, sem Jamoran, né? Suspenso por 25 jogos, já está próximo de voltar, tem mais ou menos aí 9 jogos, né? Já jogou 16 jogos, então faltam mais 9 jogos para ele poder voltar. Mas, assim, o início tem sido péssimo até aqui e não está dando sinais de melhora. Então, ele que ainda não foi o time que amassou o aro, né? Essa é a nossa terceira edição do Curtinhas de Bola Laranja. Pela primeira vez, então, já que não está jogando nada o Memphis e vai ficando difícil pensar em voos maiores para eles nessa temporada. Agora, a gente vai para coisa boa, né? Vamos para coisa boa, falamos de coisa ruim aqui. E a coisa boa é o nosso Orlando Magic, tá? O Orlando Magic, não podemos nem falar que é coisa boa, né? É coisa ótima. O Orlando Magic que foi eleito aí o time da semana, tá? Aqui no nosso curso do Bola Laranja. Tá com 7 vitórias seguidas, sendo 4 vitórias na semana 5 da NBA. Um time que tem sido uma grata surpresa até aqui na Conferência Leste. Então, estão ocupando aí a segunda colocação. Já dando um spoiler, daqui a pouquinho ele vai estar no nosso top 5, que eu vou fazer aqui no Curtinhas dessa semana também. Mas o Orlando Magic, então, é o nosso time da semana. E, seguindo, falando de coisa boa, o jogador da semana meteu um game winner ontem sensacional, que é Devin Booker. Devin Booker ontem no Madison Square Garden meteu ali um
um game winner, né? Ele que até aqui só jogou, acho que 8 jogos, isso mesmo, e só perdeu um. Então, nos 8 jogos em que o Devin Booker esteve em quadra, o Phoenix Suns só foi derrotado uma vez. O Suns vem muito quente, né, com 7 vitórias seguidas. Como eu acabei de falar, teve um winner contra o New York Knicks, mas também ficar de olho nas médias dele aí nessa última semana, né? Foram 30,3 pontos por jogo, 43% de aproveitamento na bola de 3 e 7,8 assistências para ele nessa semana 5 da NBA, aonde o Phoenix Suns, obviamente, venceu todos os jogos, né? Já que vem de 7 vitórias seguidas. Então, o nosso jogador da semana é ele, o Devin Booker, tá jogando demais. Bom, já fizemos, então, os nossos prêmios individuais e também coletivos da semana, né? Os melhores times, o melhor time e o melhor jogador, o pior time e o pior jogador. Agora, vamos para o nosso top 5, tá? No nosso top 5 semanal. Então, o quinto colocado é o mesmo da semana passada, que é o Oklahoma City Thunder, de Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren e companhia, tá? Ele não mudou de posição da semana passada para essa. O Thunder, que tem 11 vitórias e 5 derrotas, é o segundo colocado no Oeste. A sequência de 6 vitórias deles terminou no último sábado, né? Foram derrotados por Philadelphia 76ers, mesmo com esforço tremendo de Shai Gilgeous-Alexander e Chet Holmgren, cada um fez 30 pontos. Continua sendo um time bem sólido, tá? Acho que foram só 2 jogos nessa semana 5, né? Uma vitória e uma derrota. Continua sendo um time bem sólido, né? A derrota para os Sixers não é algo para a gente levantar aí muitos problemas. É o 6º melhor em ataque e o 7º melhor na defesa. Então, isso mostra, né, um time bem equilibrado. Isso faz com que eles tenham um net rating de mais 8,3, tá? Então, acaba ficando o 2º melhor em net rating, tá? Então, o diferencial aí entre defesa e ataque fica mais 8,3 pontos para cada 100 posses de bola. Então, Thunder muito equilibrado mesmo. E essa fórmula do Shai Gilgeous-Alexander jogando com vários jogadores que arremessam bem de 3, né? O Thunder tem vários jogadores 3&D, né? Aqueles caras que defendem bem e metem bola de 3, Jalen Williams, Dort, entre outros. Aí, a própria Chet Holmgren tem metido bastante bola de 3, tem dado muito certo, né? Ele que é um cara que ataca bastante o aro e acaba sobrando espaço para a galera, se tiver confiante, meter bola de 3, esse time funciona bem. E essa semana tem jogos importantes à frente, tá? Joga fora contra o Minnesota Timberwolves, jogo dificílimo, em casa contra o Lakers e fora contra o Dallas Mavericks. Então, times aí, 3 times que estão no top 7, se a gente pensar, da Conferência Oeste. Então, jogos muito importantes para o Oklahoma City Thunder nessa semana. Falando então para o nosso quarto colocado, o Orlando Magic. Pela primeira vez aparecendo aí no nosso top 5 semanal. O Orlando Magic, que é o 2º colocado na Conferência Leste, uma surpresa gratíssima, para não falar grátima, né? Para não falar grata surpresa. Tem 12 vitórias e 5 derrotas. Ele vem de 7 vitórias seguidas, falei agora, né? Eleito o melhor time da semana, sendo 4 vitórias nessa semana 5, que é a semana que a gente está analisando aqui nesse Curtinhas do BL, terceira edição. Eu falei bastante no último episódio do nosso podcast, que a gente fez uma breve análise aí do Orlando Magic, né? Que é um time muito forte defensivamente, corre bem a quadra, né, cria muitos pontos de segunda chance, isso é importante. Não é um time brilhante ofensivamente, mas defensivamente é um time muito bom. O Banqueiro foi um destaque ofensivo nessa última semana, tá? Com 23,5 pontos por jogo e 52% na bola de 3. Então, obviamente, isso vai ajudando, né? O time vai se ajustando e vai jogando cada vez melhor no ataque. Importante também, já que hoje a gente vê aí uma NBA que muitos ataques pontuando demais, enfim, óbvio que a defesa é sempre muito importante, mas é importante essa evolução do time no ataque também. E nessa sexta semana, joga 2 vezes contra o Washington Wizards em casa e depois sai para jogar contra o Brooklyn Nets. Beleza? O terceiro colocado é o mesmo da semana anterior, sem mudanças também para o terceiro colocado, que é o Philadelphia 76ers, de Joel Embiid, Tyrese Maxey e companhia, tá? O 76ers, que hoje tem 11 vitórias e 5 derrotas, é o 4º colocado na Conferência Leste. O time ganhou um jogo e perdeu 2 na semana 5, tá? Então teve um recorde negativo na semana 5. Eu não quero considerar tanto, já que ele sofreu essas 2 derrotas, uma sem o Joel Embiid e a outra perdia por 18 pontos para o Cleveland Cavaliers, buscou o empate, foi para a prorrogação, teve chance de vencer na prorrogação,
Tyrese Maxey acabou errando uma bandeja ali, então valeu demais o esforço. Então foram 2 derrotas assim, que dá para a gente dar um descontinho, por isso nem subiu, nem desceu aqui no nosso top 5, continua na 3ª posição. Conquistou uma vitória importantíssima contra o OKC fora de casa, manteve o bom desempenho ofensivo, então venceu o OKC jogando fora de casa, é um feito importante, né? Então também por isso que manteve aí a 3ª posição. Lembrando que é o 3º melhor ataque da NBA. O Tyrese Maxey caiu um pouquinho de produção, vamos ficar de olho nisso, principalmente nas 2 rotas, chutou 3 de 17, então de 17 arremessos só acertou 3 na bola de 3, então precisa se concentrar, retomar sua confiança, né? Esse que é um jogador tão importante para o Sixers, já que com a saída de James Harden, obviamente agora ele é a 2ª opção depois do Joel Embiid, principalmente ofensivamente, então é bom que o Maxey volte aos trilhos aí, tenho certeza que vai voltar. Semana 6, jogo dificílimo hoje à noite, tá? Contra o Los Angeles Lakers. Quando vocês verem, provavelmente esse jogo já vai ter acontecido ou vai estar acontecendo. Depois joga fora contra o Pelicans e fora contra o Boston. 3º encontro dessas 2 franquias aí, candidatas ao título da Conferência Leste, né? Então, jogos importantes também para os Sixers nessa semana. Seguindo, então, Boston Celtics. Acabei de falar do confronto entre os dois. O Celtics é o nosso 2º colocado no nosso top 5 da semana 5 da NBA. O Celtics, que na semana passada era o 1º colocado e caiu uma posição, porque venceu 2 jogos e perdeu 2 jogos. Mas eu vou explicar ainda mais o porquê de ter caído uma posição. O Celtics continua como o 1º colocado no leste, com 13 vitórias e 4 derrotas, tá? Ele deixou escapar 2 vitórias fora de casa contra a Hornets, que é uma vitória que não dá para escapar de jeito nenhum, e contra a Magic, que é aceitável. Porém, as 2 derrotas ele estava liderando por mais de 2 dígitos já no 2º tempo da partida, né? Ali no 3º quarto, mais ou menos. Então, não dá para você tomar aí 2 viradas assim. Óbvio que é começo de temporada, né? É bom que perca agora do que perca lá na frente, né? Do que perder lá na frente, mas tem que ficar de olho nisso aí. No geral, o time continua bem defensivamente, vai se encontrando cada vez mais no ataque, né? Sempre falo que a adição de Jrue Holiday trouxe essa consistência defensiva que o Boston tinha, mas nem tanto, né? O Jrue Holiday foi aquela cereja no bolo para esse ano. Então, isso é importante demais para esse time pensando lá na frente. Atenção para as lesões. O Holiday mesmo perdeu os 2 últimos jogos e o Porzingis, que tem um histórico de lesão muito alto, né? Ele tá com problemas na panturrilha. Então, atenção para isso, torcedor do Celtics, porque isso realmente é uma coisa importante que a gente tem que ficar de olho, ainda mais se tratando de Kristaps Porzingis. Semana 6, só 2 jogos. Joga em casa contra o Chicago Bulls e em casa contra o Philadelphia 76ers. E para fechar o nosso top 5 semanal, o 1º colocado, pela primeira vez assumindo a liderança, é o Minnesota Timberwolves. O Minnesota Timberwolves, que na semana anterior era o 2º colocado, subiu uma posição aqui, tem 12 vitórias e 4 derrotas, é o 1º colocado na Conferência Oeste, tá? E apesar de perder em casa pela primeira vez na última sexta-feira, né, o Wolves continua jogando com uma defesa forte, voltou a subir uma posição no ranking de defesa, né? É o 2º colocado em eficiência defensiva, tá? Um time que tem jogado uma defesa fortíssima mesmo. O ataque ainda precisa de maiores ajustes, né? Quando o Anthony Edwards está fora de quadra, o time ainda tem alguma dificuldade para pontuar, né? Em alguns momentos acaba cometendo alguns turnovers, né? Não tem para quem passar a bola quando está para estourar o relógio ali. Acho que o Karl Anthony Towns é uma boa opção, mas a gente sabe que o Edwards é mais jogador, na minha opinião, é mais jogador. Então, tem que se concentrar um pouco mais, tentar achar outras formas de pontuar quando o Edwards estiver no banco. Venceu 11 dos últimos 13 jogos, tá? Então, continua num ótimo momento, mesmo com essa derrota aí. Primeira derrota em casa, né, no último sábado. Mas é isso, desculpa, na última sexta. É isso, por isso, os coloco na 1ª posição do nosso top 5 semanal do Curtinhas do Bola Laranja. Então, passando a régua na semana 5 da NBA. Hoje, segunda-feira, 27/11, já começa a semana 6. Tem vários jogos que vão acontecer. E semana que vem, tô de volta. Fechando, Minnesota Timberwolves joga essa semana contra Oklahoma City Thunder em casa, Utah Jazz em casa e Charlotte Hornets fora. Beleza, galera? Fechamos, então, o nosso top 5 semanal. Fechamos o nosso Curtinhas do Bola Laranja da 3ª semana. Eu, André Fantato, aqui com vocês. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal e dar aquela força pra gente. Beleza? Vejo vocês na semana
que vem. Espero que tenham curtido mais esse Curtinhas do Bola Laranja. Valeu, tamo junto e